Tudo bom, pessoal? Eu sou a Gabriela Couto, gerente administrativo de vendas da AgroSul. Juntamente com a nossa coordenadora de crédito, Leila, estaremos junto com o nosso convidado, Rui Pereira, que vai estar se apresentando, falando um pouquinho sobre ele. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, de estar participando junto com vocês da AgroSul, aí junto ao Chico, a Bruna e todo o pessoal. Obrigado pelo convite. Eu trabalhei 35 anos no setor financeiro, 22 anos ultimamente numa instituição financeira grande, o maior banco privado do setor agrícola, e eu era também diretor da FEBRABAN na Câmara de Crédito Rural. Então eu mudei recentemente e atualmente eu sou um consultor, eu sou diretor da DRLL, que é o meu escritório de consultoria, né? Legal, Rui. A gente veio falar sobre o Plano Safra e as mudanças que tiveram aí. E a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas mudanças e o que foi relevante para isso. Bom, o setor agrícola do Brasil ele é tão extenso que, na realidade, um plano safra agrada a todos, né? Porque nós temos uma cadeia muito grande, ela representa 25% quase do PIB. Então, essa cadeia como um todo, às vezes você fala de uma coisa que é benéfica para uns e não é benéfica para outros. O governo, na realidade, ele já vem sinalizando há muito tempo a questão de beneficiar o pequeno e o médio produtor. E o Plano Safra que foi anunciado está totalmente coeso a esse discurso. Então, quando a gente olha para essa ótica de discurso do governo, pelo momento que a gente vive, na realidade, que você tem uma crise muito grande, uma limitação de recursos do governo, o Plano Safra foi muito bom, porque ele criou todo esse recurso destinado para o pequeno e para o médio produtor. Então, esse pequeno e médio produtor ele vai ter todas as condições para ter o seu custeio, para ter os seus investimentos. Por outro lado, quando você pega os produtores com faturamento maiores, por exemplo, de 45 milhões, esses produtores, de uma forma geral, eles já não foram tão encampados pelo governo, principalmente quando a gente fala da parte de investimentos que envolve o BNDES. Então, existe dentro do próprio plano gente que foi beneficiada e gente que não foi tão bem beneficiada nesse sentido. O que a gente tem que chamar a atenção, eu vejo o plano como um bom plano que foi lançado, está coeso com o discurso do governo, está coeso com o momento que nós estamos vivendo, e entender que daqui para frente, na realidade, essa parte que envolve o subsídio do plano vai cada vez mais estar destinado para o pequeno e para o médio. Então, mas existe um benefício por outro lado. As taxas de juros do mercado, como elas estão baixas, elas dão oportunidade, na realidade, para aqueles produtores que não estão sendo atendidas pelas linhas do governo para ser atendidas através das linhas do próprio sistema financeiro de uma forma geral. O que isso impacta, Rui, no universo dos produtores? Impacta que o produtor, então nós temos dois mercados, quer dizer, o pequeno produtor, na realidade, médio produtor, ele continua ainda tendo as suas linhas de custeio com recursos. As operações do Moderfrota, por exemplo, que reflete diretamente no investimento de maquinário, que reduziu a taxa para 7,5%. Então, isso realmente continua atendendo esse público de até 45 milhões. E você também tem a oportunidade, justamente, de você avaliar que os novos produtores que faturam acima de 45 milhões, eles vão ter que buscar novas alternativas em termos de mercado. Isso eu vejo de uma forma interessante e positiva. Por quê? Porque o nosso mercado hoje, o mercado do produtor, de uma forma geral, ele está muito condicionado ao ano safra. Quer dizer, ele tem uma referência do ano safra e muitas vezes ele adia suas decisões para a questão do plano safra porque ele acha que vai ter grandes mudanças. No panorama anterior, quando a gente tinha uma Selic alta, isso se justificava, ou seja, toda mudança de plano safra dava uma expectativa de uma queda de taxa, novas condições altamente favoráveis. Esse era o universo que nós tínhamos. E agora, na realidade, as coisas mudaram. Eu não digo nem que foi pela pandemia, porque a taxa Selic já vinha caindo ao longo do tempo. E a gente tem que entender que a taxa Selic, na realidade, ela reflete simplesmente as taxas de juros de um ano. Então, quando você olha uma taxa Selic a 2,25, que é a taxa que a gente tem hoje, essa é a taxa Selic de balizamento com uma operação de um ano. Quando a gente começa a falar de investimentos, e na realidade muito pela região aí de Luiz Eduardo, que é uma região que você tem grandes produtores, tem pequenos também, tem os pequenos produtores, mas você tem um universo de grandes produtores,
esse universo de grandes produtores, na realidade, ele já não pode se basear pela taxa Selic. Por quê? A taxa normal de mercado, quando você pega 5 anos, por exemplo, uma taxa de um banco hoje está em torno, o custo dela está em torno de 5,80 para 5 anos. Por quê? Porque ela começa com 2,25, conforme vai aumentando o prazo, vai aumentando a taxa. Então, isso, na realidade, como é que essa taxa pode reduzir? A partir do momento que tiver toda uma estabilidade política, uma estabilidade tributária do país, a gente consegue baixar essa taxa de longo prazo e oferecer juros menores para o nosso produtor. Então, a gente está dizendo aí que abre o leque de opções para o nosso produtor. Ele tem muito mais possibilidades. Quais seriam elas? Perfeitamente, porque o mercado hoje ele vai estar dividido em duas coisas. Ele vai estar dividido entre o mercado dos pequenos produtores, que são amparadas pelas linhas governamentais e pelo BNDES, por exemplo, e vai ter o mercado em que vai ser atendido pelo sistema financeiro normal, pelos bancos de uma forma geral. Os bancos têm muito interesse de operar nesse mercado agrícola, mas você não vê novos bancos entrantes, porque a burocracia também que envolve nas linhas públicas são muito grandes. Quando você pega um BNDES, quando você pega uma linha de operação de crédito rural, por exemplo, subsidiada. Então, a partir do momento que esse universo de produtores começa a buscar essas novas linhas do banco, que não estão dentro desse subsídio, que não estão amparados pelo ano safra, não depende do ano safra para que ele possa estar fazendo investimentos, o que acontece? O produtor tem muito mais liberdade. E aí eu posso citar algumas linhas, por exemplo. O BNDES mesmo tem uma linha que é uma linha com Selic. É uma quebra de paradigma. Nós estamos acostumados a ter uma taxa pré-fixada para fazer o nosso financiamento. A gente sabe disso e entende isso do produtor. Mas eu imagino, o produtor é o que dá menos indexado, né? Porque ele compra os seus insumos em dólar, ele vende por uma moeda que flutua. O custo financeiro, de uma forma geral, hoje tem uma grande oportunidade dele pegar uma linha de BNDES com uma taxa Selic, mais o custo do BNDES. Só para você ter uma ideia, sairia hoje a 5,30, porque a Selic está 2,25. Então você consegue até operar dentro do BNDES, uma linha, é claro que ela é pós-antecipada, através da Selic, a uma taxa de 5,30 final, ou seja, esse produtor nosso que deixou de ser atendido pelo Moderfrota, se ele for no banco hoje, ele consegue operar a 5,30, que é a Selic de 2,25. Ah, mas a Selic vai subir. Ela pode vir a subir nesses 5 anos, mas ela não vai ter grandes saltos como tinha antigamente. Eu acho que o produtor, na realidade, vai ter que mudar um pouco. Quer dizer, o mundo está mudando, até essa questão da pandemia que influenciou a todos nesse sentido, o mundo está mudando e ele vai ter que mudar também, porque ele vai ter que começar a olhar para esse mercado de pós-antecipado como uma opção. E hoje nós temos no BNDES essa linha que chega a 5,30. Uma outra linha que eu digo também é assim, os próprios bancos, eles têm recursos próprios, são os recursos livres. Nesses recursos livres, ele, por exemplo, o custo desse dinheiro para 5 anos, por exemplo, com pagamento anual, custa R$ 5,90. Se o banco colocar os 2,10, que ele ganha igualzinho no Moderfrota, essa taxa vai para 8. Então, imagina assim, nós temos um Moderfrota 7,5 e temos uma taxa 8, a 8,5 que seja, com recursos do governo, sem a burocracia, sem nenhuma coisa nesse sentido. É uma grande oportunidade para o produtor. O que mais que o produtor pode ter? Ele pode fazer uma CPR, ele pode fazer operações de CPR e pagar, na realidade, esse tipo de operação. Então, a gente já vê isso no mercado, grandes produtores utilizando, transformando essa questão, não dependendo mais do plano safra, não dependendo das linhas governamentais, e isso tendo uma grande autonomia para o produtor, para ele tomar a decisão, para ele recorrer aos bancos nessas demais linhas e financiar tanto a sua produção quanto a questão dos seus investimentos. Então, você acha que é viável ao produtor essa taxa variável com a Selic embaixo? É viável. Hoje, a 5,30 ela é imbatível. E hoje, todos os bancos têm, eu recomendo, é uma linha de BNDES pós-antecipada, que sai com uma taxa final a 5,30. Ela considera a Selic 2,25. Dizem que a Selic pode baixar mais 0,25. Se ela baixar, essa taxa vai cair para 5,05. Se ela subir para 3, vamos imaginar assim, essa taxa não chega a 6, por exemplo. Então, eu vejo uma grande oportunidade, a gente tem que quebrar esse paradigma, a gente tem que começar a olhar para novos negócios. O produtor, ele foi crescendo e hoje, pelo tamanho, pelo porte que ele tem,
ele tem outras necessidades. O governo não vai mais abastecer eles nas necessidades que o produtor tem. Essas necessidades já têm mecanismos dentro do mercado que possa atender a esse produtor e ele justamente fazer os financiamentos do jeito que ele acha que é conveniente. E eu vejo uma grande oportunidade. Nós nunca tivemos uma taxa Selic tão baixa quanto essa. Nós nunca tivemos, assim, os agentes financeiros tão dispostos a tratar com essas linhas de longo prazo, com essas condições. Então, eu recomendo que o produtor busque o seu banco, converse com o seu gerente e veja que ele tem opções que são diferentes do Moderfrota, mas que muitas vezes são até melhor do que o Moderfrota que ele tem na mão. Então, Rui, muito obrigado por contribuir aí com a sua vasta experiência, nos elucidando sobre esses pontos aí. Nós viemos te agradecer imensamente por isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. A região de Luiz Eduardo é fantástica aí e sei que tem muitos, tanto vocês como empresários, como produtores também, altamente competentes e vejo, na realidade, assim, uma grande oportunidade para que eles possam diversificar os seus investimentos e evoluir muito mais. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.